Livro de Gênesis, capítulo 48. Jacó adoece. E neste momento aqui, Jacó, já próximo à morte, ele vai chamar José e vai adotar os filhos de José. Na verdade, os filhos de José passarão a contar dentro da genealogia de Jacó. Isso em virtude de que Jacó ele passa a primogenitura, que era de Rúben, para José. Então, automaticamente, José tem duas porções. As duas porções do primogênito passarão a ser distribuídas sobre Manassés e sobre Efraim. 48:1 diz: E aconteceu depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Quer dizer, José, ele habitava afastado do pai e de seus irmãos, porque ele na verdade era governador do Egito. E os irmãos, assim como seu pai, estavam na terra de Gósen. Mas no momento da enfermidade de Jacó, próximo à sua morte, ele vai visitar o pai e levando Manassés e Efraim. Aí deu-se a notícia a Jacó, falando: José está chegando. Então o Israel, que é Jacó, se esforçou para assentar sobre a cama, dando a entender que ele estava no estado de debilitação, não estava em pleno vigor. 3. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, quer dizer, o El Shaddai, em luz que nós sabemos que é Betel, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Então foi quando Deus apareceu a Jacó, quando ele se dirigia a Harã, e ali Jacó agora passando esse relato preciso para José, dizendo que aquela terra foi dada por herança aos seus descendentes, no caso, futuramente aos filhos de Israel. Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Foi o que nós falamos na introdução desse capítulo. A partir desse momento, Jacó adota os filhos de José como se fossem seus. Quer dizer, dessa maneira, dessa forma, Efraim e Manassés serão colocados na mesma categoria de Rúben e Simeão. E os demais também. É porque aqui é pela ordem. Rúben, Simeão, aí Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Então aqui vai pela ordem. Cada um deles passa a ser o antepassado de uma das tribos de Israel. Então, na verdade, quando no futuro você verifica na divisão da terra, não existe a tribo de José, mas existirão as tribos de Efraim e de Manassés. Isso aqui vai mostrar que foi justamente aqui um ato legal exercido na vida de José da parte de Jacó, mas a princípio inspirado por Deus. Aqui no versículo 6: Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, tipo os filhos que nascerem a partir daqui. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança, no caso Manassés e Efraim. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã. No caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. Efrata é Belém. E eu sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Vejamos, aqui o Jacó, ele está falando com o filho José, dizendo que a mãe dele, a Raquel, ela foi sepultada em Belém. Na verdade, Raquel não foi sepultada no sepulcro dos antepassados, porque nós sabemos que pela ordem foram enterrados Sara e Abraão, Isaac e Rebeca, e agora seria Jacó e Raquel, que era amada, mas pela verdade não. Pelo certo, quem foi enterrada naquele sepulcro foi Léia. Então aqui Israel está dizendo que a Raquel morreu no caminho, ali em Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui, no caso Efraim e Manassés. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe.
Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não enxergava direito, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Então, na verdade, aqui, o Jacó está recebendo os filhos de José, Efraim e Manassés, ou melhor, Manassés e Efraim pela lógica, é que na verdade aqui vai ter uma inversão. E essa inversão vai demonstrar todo um plano que vinha de Deus. 11 diz: E Israel disse a José: Eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também, tipo você e seus filhos. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. Por quê? Os dois filhos, nesse momento, estavam sobre os joelhos de Jacó. Então, numa cerimônia de adoção legal, isso trabalhada no Antigo Oriente, esse ato de fazer sentar uma criança sobre os joelhos, mas no caso aqui eles não são crianças, já são grandes, era justamente parte dessa cerimônia. Porque quando as crianças sentavam sobre os joelhos, aquele homem, aquela pessoa, estava literalmente dizendo o seguinte: agora eles são meus, eles são parte do meu joelho. Aí você sabe o joelho onde é que vai dar, né? Joelho, coxa, e coxa, órgãos genitais, aquela nossa questão. Então ele passa a ser contado dentro de uma genealogia. Aí aqui o José retira-os dos joelhos do pai e coloca-os no chão. 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, de forma que na mão direita ficava Manassés e na mão esquerda Efraim, isso é Jacó estando de frente, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, quer dizer, ele sabia. Ainda que Manassés era o primogênito, ele cruzou as mãos, porque a sua mão direita estava sobre a cabeça de Manassés, que estava à esquerda, e automaticamente a mão esquerda estava sobre Efraim, que estava à direita. Então aqui ele cruza as mãos e diz assim: abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Veja, ele trocou as mãos, ele cruzou as mãos e começou a abençoar. E aqui ele faz menção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que o sustentou, fala do anjo que o livrou de tudo. Agora esse anjo, nós sempre falamos aqui, ele às vezes trata do próprio Deus, o que no caso aqui parece ser esse que sempre esteve com ele, ao lado dele, lutando por ele, estando com ele. Então, na verdade, tudo isso aqui era todo um processo de bênção que estava sendo derramado sobre eles. Mas aqui no versículo 17 diz assim: vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transportar de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Você já conhece esse esquema aqui. Na verdade, a mão direita simbolizava a preferência, e a mão direita deveria estar sobre Manassés, mas na verdade ele colocou sobre Efraim, o que fazia de Efraim superior a Manassés, embora não fosse o primogênito. E aqui demonstra mais uma vez o caráter da eleição vinda de Deus. Nós percebemos que nas 3 gerações, ou nas 4, melhor dizendo, porque foi assim com Abraão na sua parentela, foi assim com Isaque e Ismael, foi assim com Jacó e Esaú, foi assim com José e Rúben, e agora mais uma vez
Acontece com Efraim e Manassés. O primogênito não herda a herança principal, mas Efraim, que era o segundo, herdou. E na verdade Efraim chegou a ser a tribo mais poderosa de Israel. Isso no futuro causa problemas seríssimos, porque se tornou uma tribo soberba e arrogante, de forma que as tribos do norte sempre serão encabeçadas por Efraim, e com frequência se amotinavam contra o domínio do sul, futuramente o domínio de Judá. Mas aquele disse: eu sei muito bem o que estou fazendo, meu filho. Então ele abençoou Efraim com todas as bênçãos que era digna o primogênito. Aí o que acontece aqui? Ele falou: vai ser multidões de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim, como a Manassés. Tipo assim, vai virar um ditado, porque Efraim e Manassés seriam tribos numerosíssimas. E pôs a Efraim diante de Manassés, quer dizer, na frente de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E já está dizendo que Deus cumpriria a promessa, livrando Israel no caso do Egito. Então aqui está falando de uma saída da terra da terra do Egito, indo posteriormente para Canaã. 22, para fechar. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Vejamos, essa referência aqui, Jacó está dizendo para o José que os filhos dele, no caso a herança que é dele, teria uma pequena porção de terra maior que Jacó tinha tomado com a sua espada e com o seu arco. Veja bem, essa história simplesmente não existe. O que na verdade nós devemos entender aqui é que essa suposta luta de Jacó com os amorreus, que não é mencionada em nenhuma passagem da Bíblia, com certeza se trata de uma alusão ao ataque de seus filhos Simeão e Levi contra Siquém, que era aquela cidade, que está narrado lá em Gênesis 34. Então, na verdade, essa terra que ele supõe dizer-se aqui, seria a cidade de Siquém, ao qual Simeão tomaram. Como Simeão e Levi tomaram essa cidade de Siquém na traição, essa cidade passa a pertencer justamente ao território de José, ou melhor, de Efraim. Depois você pode ir no mapa e você vai ver que Siquém ficava dentro do território que foi posteriormente, futuramente, distribuído a Efraim. E assim, na verdade, o capítulo 48 foi uma introdução às bênçãos que virão no 49 sobre todos os irmãos de José, consequentemente filhos de Jacó. Mas aqui no 48 a bênção principal repousou sobre José e sobre os filhos de José, porque como o primogênito tinha porção dobrada, a porção dobrada de José foram seus dois filhos que herdaram a herança e entraram também na genealogia. Agora, quando chegamos lá no livro de Crônicas, lá nós aprendemos no capítulo 5 essa mudança, porque na verdade a primogenitura, que era de Rúben, passou para José, porque porque Rúben, ele deitou-se no leito do pai com a Bila, que era sua concubina e mãe de dois filhos de Jacó. Por isso, ele perdeu a primogenitura e essa foi transferida para José. Como nós falamos, é eleição pura, mais uma vez dentro da narrativa bíblica. Este foi Gênesis, capítulo de número 48.